Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos de 13 a 17. Foi outra vez para o lado do mar. Ia ter com ele todo o povo e o ensinava. Ao passar, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no telônio e disse-lhe: Segue-me. Ele, levantando-se, o seguiu. Aconteceu que, estando Jesus sentado à mesa em casa dele, estavam também à mesa com Jesus e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque havia muitos deles que também o seguiam. Os escribas e os fariseus, vendo que Jesus comia com os pecadores e publicanos, diziam a seus discípulos: Por que come e bebe o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse-lhes: Os sãos não têm necessidade de médico, mas os enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Comentário Marcos 2, de 13 a 17. São Beda. Depois de ensinar em Cafarnaum, o Senhor saiu para o mar, para não instruir apenas a vida civil dos homens, mas também pregar o evangelho do reino aos habitantes do mar e ensiná-los a desprezar os movimentos agitados das coisas que passam e a vencê-los com a firmeza da fé. Por isso se diz: foi outra vez para o lado do mar, ia ter com ele todo o povo e o ensinava. Assim, Levi e Mateus são o mesmo, mas Lucas e Marcos, por discrição e pela honra do evangelista, não quiseram pôr-lhe o nome comum. Mas o próprio Mateus, de acordo com o que foi escrito, o justo é seu próprio acusador. Provérbios 18, 17. Chama a si mesmo tanto Mateus quanto publicano, para mostrar aos leitores que nenhum convertido deve desesperar da salvação, mas uma vez que ele próprio, repentinamente, foi mudado de publicano em apóstolo. Diz que estava sentado no telônio, isto é, no encargo e na administração dos impostos, pois telos, em grego, se diz imposto, vectigal, em latim. Mas seguir é imitar, e por isso, para que pudesse imitar o pobre Cristo, não somente no andar, mas sobretudo em espírito, abandona o que lhe era próprio, aquele que costumava roubar o alheio. De outra parte, não apenas abandonou os lucros dos impostos, mas também desprezou o perigo que poderia provir dos príncipes desse mundo, pois abandonou os cálculos dos impostos incompletos e em desordem. Com efeito, o próprio Senhor, que exteriormente o chamou com fala humana para que o seguisse, inflamou-o interiormente com a inspiração divina, para que logo seguisse aquele que chamava. São chamados de publicanos os que cobram impostos públicos, ou os que são empreiteiros dos impostos do fisco ou das coisas públicas, e são chamados ainda pelo mesmo nome os que perseguem, pelos negócios, os lucros desse mundo. Tinham visto, pois, que um publicano afastado dos pecados e convertido a uma vida melhor encontrara lugar para a penitência e por isso também não desesperaram da salvação. E os publicanos não vieram até Jesus permanecendo nos vícios antigos, como os fariseus e os escribas, mas fazendo penitência, como aponta a sequência da narração do evangelista, que diz: porque havia muitos deles que também o seguiam. Ia, pois, o Senhor às refeições dos pecadores, para ter ocasião de ensinar e para oferecer alimentos espirituais aos que o convidavam, coisa que está de acordo com as figuras dos mistérios. Pois quem recebe Cristo em sua morada interna alimenta-se com os maiores deleites dos inesgotáveis contentamentos. Assim, o Senhor entra de boa vontade e reclina-se no afeto daquele que tiver crido. E este é o banquete espiritual das boas obras, do qual o povo rico está privado
e o pobre se banqueteia. Se pela eleição de Mateus e pela vocação dos publicanos se exprime a fé dos gentios, que eram antes inibidos pelos lucros desse mundo, certamente a cara carrancuda dos escribas e fariseus insinua a inveja dos judeus, que são atormentados pela salvação dos gentios. Segue-se. Ouvindo isso, Jesus disse-lhes: os sãos não têm necessidade de médico, mas os enfermos. Ele zomba dos escribas e dos fariseus que, julgando-se justos, desviavam-se da participação no pecado. Ele próprio se chama de médico, aquele que, com um admirável gênero de tratamento, foi ferido por causa das nossas iniquidades, sendo que, por suas feridas, fomos curados. Chama, de outra parte, de sãos e justos aqueles que, querendo estabelecer sua própria justiça, ficam sujeitos à justiça de Deus. Além disso, chama de doentes e pecadores aqueles que, vencidos pela consciência de sua fragilidade e vendo que não poderiam ser justificados pela lei, submetem, fazendo penitência, seus pescoços à graça de Cristo. Por isso se acrescenta: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Certamente, não para que permaneçam pecadores, mas para que se voltem à penitência.